Amém. Hoje nós vamos terminar a nossa série de mensagens com o título Organize as Suas Emoções. Até aqui ouvimos muito sobre pessoas que se sujeitaram ao Senhor, à sua vontade, e ao terem um encontro com o Senhor, tiveram o seu coração tratado, cuidado, abraçado. E eu espero que você esteja também vivendo isso, o cuidado do Senhor sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu coração, sobre a sua mente, para que assim, curados, sarados, possamos propagar as verdades do Evangelho, pregar, de fato, aqueles que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso que é sobre as nossas vidas. Amém? Ele está sobre nós e Ele tem cuidado de nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1. Seu primeiro capítulo. Nós vamos dar um foco ali no versículo 14, mas eu quero só passar brevemente com vocês por alguns versículos, para vocês entenderem o contexto de João, seu primeiro capítulo. João capítulo 1 vai começar dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O texto vai dizer que lá no princípio esse Verbo estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por Ele. Também vai nos dizer que sem Ele nada daquilo que foi feito teria sido feito. Nada do que foi feito se fez. O texto continua dizendo que a vida estava nele, nesse Verbo, e que a vida era a luz dos homens. E a luz, por sua vez, ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem onde há luz. Vejam bem, o Verbo, ele tem vida, e essa vida é luz. E aonde ele está, não há o quê? Trevas. Lá no versículo 10, o texto agora nos diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas tem um problema. O mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui está a beleza desse texto. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Esse Verbo encarnado, a vida se manifesta nele, essa vida é luz dos homens, onde a luz não há trevas, nem todo mundo recebe, mas aquele que o recebeu, ele foi feito filho de Deus. Eu quero crer que hoje nós temos aqui uma comunidade de filhos de Deus, amém? Glória a Deus. E o versículo 14 então nos diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar tem a ver com fazer morada, se estabelecer, cheio de graça e de verdade. E aqui está o que eu quero chamar mesmo a sua atenção, esse ponto do texto. E vimos a sua glória, e olhamos para a sua glória, percebemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que fala aos nossos corações tantas verdades, de que o Senhor habitou entre nós, e ainda está conosco, trazendo vida, trazendo clareza, Senhor. Muito obrigado por isso, por nos fazer filhos. Agora nós te pedimos, mostra-nos a tua glória. Nós queremos te ver, nós queremos te perceber, queremos perceber o Senhor, esse homem cheio de graça e de verdade, esse Deus tão poderoso. Nós queremos olhar e ver Jesus, queremos conhecer Jesus. Nos ajuda nessa missão, Espírito Santo. Traz clareza ao nosso entendimento e nos livra de distrações. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo dessa série de mensagens, Organize as Suas Emoções, nós vimos como diferentes personagens bíblicos, eles enfrentaram desafios emocionais. Ou seja, lidaram com as tribulações, as questões do dia a dia. E ao olhar para o Senhor, aconteceu algo. Eles foram supridos daquilo que eles realmente precisavam. Não daquilo que eles queriam, mas daquilo que eles realmente precisavam.
Lembre-se aí comigo, nós falamos sobre um homem que traz o seu filho endemoniado para que seja liberto, e quando ele encontra Jesus, ele crê no poder de Jesus, ele pede: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, e aquele filho é liberto. Nós falamos sobre uma mulher chamada Ana, que tinha um clamor no seu coração, tinha uma questão no coração, e quando ela resolve ir até a presença de Deus e orar ao Senhor, o seu coração é suprido. Mesmo sem ver o filho que ela tanto queria, ela já estava alegre. O texto diz que ela volta a comer, porque ela tinha parado. O texto diz que ela volta a sorrir, e de que o espírito dela ficou leve, ficou alegre. Nós também falamos sobre Neemias, que recebeu uma informação muito difícil, muito complexa, familiar, uma situação de um lugar que ele tinha carinho por aquele lugar. Ele senta, ele chora, ele lamenta, mas em algum momento ele olha para o Senhor, encontra estratégias no Senhor por meio da oração e do jejum. Nós também falamos sobre Abraão. Abraão que na sua jornada, na sua caminhada de fé, também olhou para o Senhor com a certeza de que Deus é provedor. Quando o filho dele questiona ele: pai, onde está o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá o sacrifício. E assim, ele também, numa jornada, numa caminhada difícil, experimentou do cuidado de Deus para com o seu coração, as suas emoções, a sua vida. Eu quero hoje explorar algo que, a meu ver, é crucial. Existe algo muito glorioso, existe algo muito poderoso no Senhor. E as pessoas que viram e perceberam isso tiveram as suas vidas profundamente transformadas. Nós acabamos de citar alguns exemplos. O que é que Abraão viu? O que é que Abraão percebeu que o fez obedecer o Senhor? O que é que Abraão viu que o fez se tornar o pai da fé? O que é que Neemias viu que o fez levantar, parar de chorar, lamentar e buscar estratégias? O que é que Ana viu quando, ainda sem ter um filho, volta alegre para casa? O que é que aquele pai viu quando olhou para Jesus e foi despertado na sua fé? O que é que Paulo viu quando olha para Jesus a caminho de Damasco e tem a sua vida transformada? Alguém que trilhava um caminho de morte passa a ter um caminho de vida. O que é que os anjos continuam vendo que os fazem se movimentar ali diante do Senhor com canções de adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor? O que é que os anciãos veem que os fazem se prostrar, se dobrar diante do Senhor? O que é que essas pessoas viram? Eu tenho orado e pedido ao Senhor: mostra-me, Pai, a tua glória. A resposta para essa pergunta, o que é que eles viram, está nesse texto que nós lemos. No versículo 14, ele nos dá a resposta dizendo: vimos a sua glória. Contemplar o Senhor e toda a sua glória transforma a nossa vida, impacta as nossas relações, impacta o nosso coração. E eu espero que hoje você veja o Senhor, que você perceba a sua glória e tenha o seu coração moldado, mudado. Nessa última mensagem nós vamos refletir justamente sobre isso. O que é que essa visão da glória de Deus pode fazer em nós? Como ela impacta a nossa vida pessoal, como ela impacta a nossa vida social? O que é transformado dentro de nós? Para assim vivermos uma vida um pouco melhor uns com os outros. E aí nós vamos examinar a experiência de alguns homens de Deus. Moisés, Isaías, Pedro, Tiago e João e Estevão. Justamente para entender como essa visão, essa percepção de Deus reorganiza as nossas emoções e transforma a nossa vida. Eu tenho certeza que vocês querem ter uma vida transformada, não é verdade?
Mas para isso a gente precisa começar a olhar um pouquinho mais para o Senhor. Então vamos lá para o texto de Êxodo, capítulo 34, dos versículos 5 até o versículo 8. Êxodo 34, dos versículos 5 até o versículo 8. Vai nos falar sobre um trecho aí da história de Moisés. E o texto vai nos dizer assim: E o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente, o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor. Adorou o Senhor. Moisés, no versículo seguinte, só a primeira frase, ele disse: Senhor, alcancei favor diante de ti. Meus irmãos e irmãs, Moisés viu a glória de Deus. Moisés pede isso para Deus, na verdade. O Senhor o permite, mesmo que por um vislumbre, por um instante, ter um gostinho da sua presença e da sua glória, de quem Ele é. E a vida de Moisés, ela é transformada. Qual foi a reação de Moisés ao ver o Senhor? O texto nos diz, no versículo 8, que Moisés se apressou, ou seja, logo, com rapidez, ele se inclinou a cabeça à terra, ele se prostrou diante do Senhor e o adorou. A postura de alguém que vê o Senhor é uma postura de adoração. A postura de alguém que tem um contato, um encontro com o Senhor é necessariamente uma postura de adoração. E meus irmãos, esse encontro com o Senhor transformou não só a vida pessoal, mas a vida relacional, social de Moisés. Quando ele volta para as pessoas, essa luz que resplandecia da glória de Deus agora é refletida em seu rosto. Moisés, ele carregava a presença de Deus, e as pessoas perceberam que algo mudou nele. Isso simbolizava uma transformação interior, algo que ele experimentou de verdade. Ele sai desse encontro com a sua intimidade renovada, com a sua espiritualidade renovada, com o seu coração renovado e com a sua liderança fortalecida. Com a sua liderança fortalecida. Moisés, que era duro, que em outro momento quebrou as tábuas, que em outro momento teve alguns surtos, ele aqui diante da glória de Deus tem a sua arrogância quebrada, ele é transformado, ele passa a irradiar a luz do Senhor, a luz de Cristo. Meus irmãos, ver a glória de Deus nos conduz à humildade. Aquele que vê o Senhor encontra um caminho de humildade. Ele pode ter muitas coisas, conhecimento, riquezas, mas ele encontra um caminho de humildade. E humildade não tem a ver com autocomiseração, tá? Com humilhação. Tem a ver com uma postura que é bem diferente de todas essas coisas. Mas isso é assunto para um outro momento. Então, quem tem um encontro com a glória de Deus, ele encontra um caminho de humildade e de transformação. Nós olhamos agora também para Isaías. E aí eu quero convidar você a ir lá para o texto de Isaías, capítulo 6. Vamos juntos. Uma jornada bíblica. Isaías, capítulo 6. Um outro homem que viu o manifestar do Senhor. Capítulo 6, versículo 1 ao 8, nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi
o Senhor. Começa por aqui já, ele viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Temos aqui o relato de um outro homem que viu o Senhor, teve um encontro com a presença do Senhor, se deparou ali com a glória do Senhor, e viu um cenário que é extravagante, é sobrenatural. Seres celestiais que declaravam: santo, santo, santo. E diante de toda essa grandeza, diante de toda essa santidade, Isaías também encontra um caminho de humildade, de transformação. Isaías, ele diz, no versículo 5, ai de mim. Diante de toda essa grandeza, ele diz: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Quantos de nós já nos sentimos perdidos, não é verdade? Quantos de nós? Talvez você esteja perdido hoje, mas diante do Senhor é lugar para você confessar isso e pedir ajuda. Diante dessa glória, dessa majestade, da santidade, Isaías diz: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. E quem está perdido não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, porque está perdido. E ele diz assim: eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo em meio a outros homens de lábios impuros. Isaías começa a confessar o seu pecado. Mas, ao ver a glória de Deus, as coisas mudam. As coisas mudam. O versículo 5 diz que quando ele estava fazendo isso, lá no finalzinho do versículo: os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E o Senhor trouxe uma resposta para ele. Um anjo vem, pega uma brasa do altar, toca os lábios dele e fala para ele assim: Isaías, o seu problema foi resolvido. A sua iniquidade foi retirada de você. E o seu pecado foi perdoado. Você não está mais perdido. E aí o texto continua dizendo que o Senhor faz uma pergunta: quem eu vou enviar para a missão? Quem? Quem vai? Quem? E agora Isaías, o homem que alguns instantes atrás estava dizendo assim: ai de mim, coitado de mim, estou perdido. Ele sabe para onde ir agora. Ele foi achado, ele recebeu direção, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos aqui numa série de mensagens sobre as nossas emoções sendo organizadas. Mas, meus irmãos, Deus não quer fazer isso com você só porque Ele é um bom psicólogo. Ele quer fazer isso com você para que a glória dele seja revelada através da sua vida. Ele quer fazer isso com você para que você cumpra a missão que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para você. Então,
Cuidado com o que você pede ao Senhor, porque se você pedir, Senhor, ai de mim, estou perdido, Ele vai te dar uma direção. E aí às vezes a gente fala assim, mas essa eu não quero, Senhor. Mas o texto está nos dizendo, olha, o encontro com o Senhor ele nos leva à adoração, mas também nos leva ao arrependimento e nos dá a direção. E aí a nossa postura deve ser, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, pode confiar, pode contar comigo, me envia, eu estou aqui. Isaías, ele teve essa experiência com o Senhor. Ele se arrependeu. Ele foi renovado na sua vida pessoal, mas também as suas relações foram transformadas. Porque agora ele vai diante do povo como um profeta. E o profeta, ele era voz de Deus, boca de Deus para o povo. Por isso um profeta não poderia ter lábios impuros. Isaías sabe o que ele pede. Ele tem consciência de onde Deus o quer. E essa experiência, ela purificou Isaías. Permitiu com que ele se tornasse mais útil para o propósito de Deus para a vida dele. Nós temos agora uma outra experiência. E agora nós vamos lá para Mateus. A gente sai do Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento. Mateus capítulo 17. Então se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir em Mateus capítulo 17. Ou acompanhar aqui no telão. E aí nós vamos ler do versículo 1 a 6. E agora a gente vai ver a história de Pedro, Tiago e João. O texto nos diz assim, Mateus 17, seu primeiro capítulo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, olha aí gente, de novo a ideia da luz. Uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, mais uma vez alguém se prostrando, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levantem-se e não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Aqui nós temos 3 discípulos queridos de Jesus, que têm uma experiência extraordinária com Ele. A experiência da transfiguração. E nessa experiência, Jesus revela a sua glória também a estes. E o texto vai nos dizer que semelhante a Moisés, no texto que a gente leu agora há pouco, eles também se colocam de bruços, se prostram diante do Senhor dessa glória. Inclusive eles dizem assim, como é bom nós estarmos aqui. E mais uma vez, diante de toda essa glória, eles ouviram um direcionamento da parte de Deus. Eu penso que os discípulos passaram por emoções complexas. Acredito que nesses 3 anos que caminharam com Jesus, muitos deles devem ter sentido o desejo de desistir. Será que eu fiz uma boa escolha de ter deixado meus barcos? Uma boa escolha de ter deixado o conforto, de ser um cobrador de impostos, no caso de Mateus? E aqui Jesus foi resposta para eles. Talvez esses 3 estivessem se perguntando isso. Só talvez, não posso afirmar com certeza. Mas aqui, o Senhor, com toda a sua glória, fala ao coração deles o seguinte. Esse é meu filho amado, Jesus. Escutem o que ele diz. Vocês têm dúvida para onde ir? Escutem o que Jesus está dizendo. É isso que o Senhor está falando.
O Senhor continua falando isso para nós. Está perdido? Escute o que Jesus diz. Me lembro de João capítulo 3, 13, que Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz assim: se eu sou Senhor e Mestre, e eu faço essas coisas, é para que a partir do meu exemplo vocês façam também. Ele é exemplo. E o Senhor está dizendo para nós escutarmos Jesus. Você pode encontrar Jesus na palavra. Você pode encontrar o Senhor sendo revelado através da vida, de um abraço de um irmão, de um carinho de um irmão, de uma conversa. Eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, escute Jesus. Escute o que é que Ele tem para te dizer, porque Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer transformar o nosso coração. Essa experiência, meus irmãos, fortaleceu aqueles discípulos e preparou esses discípulos para os desafios que viriam, até porque a crucificação estava próxima. Quando nós vemos a glória de Deus, nós somos fortalecidos também para enfrentar os nossos desafios com confiança. Está passando perrengue aí, olha aí. É encontrando o Senhor que você vai ser fortalecido. É contemplando a glória dEle que você vai ser fortalecido. Sabe por quê? Essa visão de um grande Deus, majestoso e glorioso, ela nos lembra de que Ele está no controle. Ela nos lembra de que é Ele quem decide, é Ele quem governa, é Ele quem rege, é Ele quem organiza todas as coisas. E essa visão da glória de Deus nos lembra que nós podemos descansar na mão do Deus soberano. Nós podemos descansar nos seus braços, porque Ele está no controle. E eu não sei vocês, mas eu, quando entendo que o Senhor está no controle, eu me sinto muito mais corajoso. É como aquela criança que está aprendendo a andar e o pai está segurando as mãos. A mãe está segurando as mãos. É como aquela criança que está aprendendo a andar de bicicleta, mas ela está andando com coragem, porque o pai está segurando o banquinho. A gente pode viver uma vida de ousadia, de coragem, pela certeza que nós temos de que Deus está segurando o banquinho das nossas bicicletas, de que Ele está ali caminhando conosco, de que Ele está nos ajudando. Mas para isso a gente precisa abrir os nossos olhos e passar a ver um pouquinho mais do Senhor, perceber um pouco mais do Senhor. Então até aqui nós vimos que essa glória, essa majestade mostrou um caminho de humildade, mostrou um caminho de arrependimento, de direcionamento, de fortalecimento. E a gente vai para uma última pessoa, que é Estevão. Eu deveria ter acrescentado, inclusive, Estevão nessa lista de pessoas que a gente trouxe aqui para observar as emoções dela, né? Mas, quem sabe, num outro momento a gente fala mais sobre Estevão. Mas eu quero falar também um pouquinho da experiência dele, de maneira breve. Atos, capítulo 7. Então, corre lá para o texto de Atos, capítulo 7. Versículo 55 em diante. Só para você se lembrar, Estevão é um dos 7 diáconos escolhidos, lá em Atos capítulo 6, para servirem as viúvas e darem conta das demandas da igreja. E Estevão, o texto diz que ele é cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E que ele tinha uma diferença entre os outros líderes. E essa diferença gerou muito incômodo, porque ele fazia sinais e prodígios. Atos 6, versículo 8, vai nos afirmar isso. E alguns dos líderes da sinagoga não gostaram disso e levaram ele para um julgamento. E ali, Estevão, ele traz ali a sua tese de defesa, mas ainda não foi suficiente para aquele povo. E aí chega nesse cenário que nós estamos aqui, o pessoal quer matar Estevão. E aí o texto vai nos dizer assim. Olha, pode ser do 54. Ele vem e fala um monte de coisas se defendendo. E aí o texto nos diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí, Saulo, que aparece um pouquinho mais para frente da história. A gente conhece ele melhor como Paulo, que também viu Jesus. Um caminho de morte, ele vê Jesus e Jesus muda a vida dele, ele segue um caminho de vida. O texto continua dizendo: e enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. Para muitos de nós, a ideia das nossas emoções sendo organizadas é a nossa vida dando certo. Mas Deus tem algumas ideias diferentes às vezes. O coração de Estevão foi organizado. Ele teve uma plenitude, uma paciência, um domínio próprio ali enquanto estava sendo apedrejado. Só que a vida dele não continua, o Senhor o recolhe. E com certeza, ele ficou muito feliz por isso. Mas o que a gente pode aprender disso aqui? Em meio à perseguição, em meio às dificuldades, em meio a uma situação terrível, é possível vermos a glória de Deus. Situações difíceis não são só situações que nos mostram lamento, choro. Estevão, no momento mais difícil, mais complexo da sua vida, ele vê o Senhor. O texto diz assim que ele, cheio do Espírito Santo, e esse é um detalhe importante, você pode se esforçar, você pode fazer um monte de coisa, mas se não for por meio do Espírito Santo, você não vai conseguir perceber o Senhor. Então começa a pedir pelo Espírito Santo aí no seu lugar, para que você veja o Senhor hoje ainda. E o texto diz que Estevão, ele fita os seus olhos nos céus, e ele vê a glória de Deus. Ele disse: eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Senhor, eu vejo o Filho do Homem à direita de Deus. Estevão, no momento de crise, viu a glória de Deus. Então saiba que os momentos difíceis nem sempre são para nos fazer chorar. Muitos deles nos revelam a glória, o poder, a majestade, o senhorio do Senhor. Ele viu a glória de Deus. E essa visão deu a ele uma coisa que todos nós procuramos: paz. Como assim, pastor? Sendo apedrejado, Estevão teve paz, é isso? É por isso que Jesus diz que a paz que Ele nos dá não é a paz como esse mundo conhece. É uma paz muito diferente. Uma paz que excede entendimento. Eu não consigo entender como alguém sendo apedrejado consegue ter paz. Consegue se manter pleno. Nós, por muito menos perdemos o controle. Perdemos a paciência, não é verdade? Alguém cutuca a gente já fica irado. Já vem um senso ali de justiça própria, de resolução, e eu vou mostrar para ele, colocar ele no lugar dele. Nós, por muito menos, perdemos a razão. Estevão não estava recebendo ali uns papeizinhos dobrados na cabeça assim. Ele estava recebendo pedras na cabeça. Imagina quão doloroso não foi isso. Mas, por ter visto o Senhor, ele foi capaz de perdoar aqueles que estavam matando ele. Perdoar os seus assassinos. E ele orava. Ele orava. Primeira coisa que ele diz ao Senhor é: Senhor, recebe o meu espírito. Ele quer estar com Deus. E aí ele vem, gente, recebendo uma pedrada na cabeça.
Ele olha para aquele povo e ele diz assim: Senhor, não condene essas pessoas por causa do pecado delas. Vocês conseguem imaginar isso? Tira um pouquinho essa história do papel só, como se fosse um mito, uma fábula, e começa a pensar nisso como uma verdade. Um homem em praça pública sendo apedrejado, e ele ali, prestes a morrer, ainda pede para o Senhor para que tivesse compaixão dos seus inimigos. Meus irmãos, o Senhor tem nos chamado para uma mesa com aquelas pessoas que nós achamos difíceis de lidar. O Senhor tem nos chamado para a mesa, até mesmo com os nossos inimigos, a fim de que o cálice da salvação, do perdão, da reconciliação transborde. E essas pessoas possam encontrar o perdão dos seus pecados, possam encontrar reconciliação. Aqui eu me lembro de Jesus também na cruz, quando olha para aqueles que o crucificaram e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eu fico extremamente constrangido com a história de Estevão. Estevão é eleito líder num dia e no dia seguinte está sendo apedrejado. Mas quando os nossos olhos estão fixos na glória de Deus, as nossas emoções encontram estabilidade. Nós vimos aqui a glória de Deus nos fazendo nos dobrar diante do Senhor e adorar o Senhor, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, sermos fortalecidos. E agora, esse texto nos diz que a glória de Deus nos permite continuar estáveis, equilibrados, moderados, mesmo diante de circunstâncias extremas. Nós podemos responder com graça. Nós podemos responder com confiança. Eu não sei se tem alguém dando pedrada em você. Talvez a vida esteja fazendo isso. E o chamado de Deus para você é para que você o perceba. É para que você o veja. Porque ao ver o Senhor, a sua vida vai ser transformada. E quando eu falo de transformação, não estou falando que você vai ficar rico, que tudo vai bem. Mas a maneira como você percebe o mundo, as coisas, as pessoas, ela muda. Porque agora os seus olhos não veem mais só mediante as suas convicções. Seus olhos são de alguém que contemplou o Senhor e agora vê através dos olhos dele. E a visão que o Senhor tem das coisas é uma visão redimida das coisas. As coisas, elas são diferentes. Em situações extremas nós podemos responder com graça, com confiança. A visão dessa glória de Deus, ela nos impacta. Ela impacta a nossa vida social. Ela impacta a nossa vida pessoal. Moisés viu o Senhor. Isaías viu o Senhor. Pedro, Tiago e o João viram juntos o Senhor. Estevão viu o Senhor e a sua vida foi transformada. De dentro para fora. Ao contemplarem a glória de Deus. Eu quero te desafiar agora, nesse momento, a colocar a sua vida diante do Senhor, com ousadia, dizendo: Espírito Santo, me ajude a perceber o Senhor. Eu quero ver o que esses homens viram. Talvez você esteja passando por situações difíceis, talvez não, mas não interessa as situações nesse momento, porque não é para elas que nós queremos olhar, mas sim para o Senhor. É nele que nós queremos encontrar a salvação, é nele que nós queremos encontrar alegria, é nele que nós queremos encontrar satisfação, a paz que nós tanto precisamos é no Senhor. Hoje você tem uma oportunidade de ver o Senhor, de perceber o Senhor, dos céus se abrirem sobre a sua vida. E é por isso que eu te convido a se